Olá pessoal do meu canal, está na Bíblia. Vamos para mais um estudo hoje. Hoje a dúvida é aonde nós devemos adorar ao nosso Deus. É dentro da igreja, é em casa, é na nossa congregação. Aonde que é que nós devemos de fato adorar a Deus? Existe um lugar fixo, existe um lugar específico onde Deus nos ouve mais? Será que Deus só ouve quando a gente vai no monte orar de madrugada? Será que Deus nos ouve mais quando a gente está junto com os irmãos na comunidade? Será que Deus nos ouve mais em casa? Aonde é que Deus nos ouve mais? Onde que é o melhor lugar, o melhor ponto de conexão com o nosso Deus? Essa é uma dúvida de algumas pessoas, e embora nós vemos algumas denominações dizerem que só na igreja, só lá no templo que Deus ouve, é só lá no templo que há salvação, é só na onde eles estão, que Deus opera, que Deus age, que Deus salva, só nesses lugares. Então vamos ver o que está na Bíblia a respeito disso. É um texto muito conhecido, onde desse texto extrai inúmeros aprendizados, mas é um aprendizado muito libertador, que muitas pessoas hoje, que são filhos de Deus, não usufruem delas. Estão um pouco escravos do sistema religioso que prende essas pessoas a se conectarem com Deus. Então, o texto que eu vou ler para vocês está em João, no capítulo 4, como eu disse, um texto muito conhecido, onde Jesus ele se encontra com a mulher samaritana no poço de Jacó. E diz assim, a mulher samaritana: pois os nossos pais adoravam neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Respondeu Jesus e disse a ela: mulher, crê-me que a hora vem, e em que neste monte, e nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Vós adorais e não sabeis o que adora. Nós adoramos e sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a que tais assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Olha que interessante. Então Jesus aqui está quebrando um paradigma gigantesco, aonde as pessoas achavam que tinha um lugar específico para adorar a Deus. Jesus falou: a hora é chegada e vem. Por que vem? Porque Jesus ele é essa ponte. Jesus é o ponto de conexão no mundo do Espírito. Agora, como nós estamos aqui regido pelo Espírito de Deus, através do Espírito de Deus nós podemos adorar o Pai. E não é em um lugar, não é em outro lugar, é aonde nós estivermos, nós podemos adorar o Pai, buscar o Pai, ter conexão com o Eterno, buscar direção, orar, de todas as maneiras. Tá bom? Essa profecia de Jeremias, capítulo 31, versículo 33, que diz aonde Deus iria ensinar, iria colocar sua palavra no coração das pessoas, aonde se confirma também, quando Jesus falou, está consumado, ali o derramamento do Espírito em Atos dos Apóstolos, cumprindo a profecia de Amós. Então, quer dizer, hoje nós estamos regidos pelo Espírito de Deus. Em todos os lugares nós podemos buscar a Deus. Em todos os lugares você pode buscar a Deus. Tomando banho, no seu carro, no seu quarto, na cozinha, aonde você estiver, indo ao trabalho, dentro do ônibus, aonde você estiver, você pode buscar a Deus, que Ele vai estar de prontidão te buscando, porque nós vivemos esse mundo do Espírito. Deus ele é Espírito, Deus ele não é uma pessoa, Deus ele não é alguém que está paralisado, parado, sentado no trono, como às vezes a gente imagina que Deus é como um velhinho, barbudo, cansado, que está sentado num trono, Deus não é essa forma. Deus ele é Espírito, então ele está em todos os lugares, ele está em todos os lugares, trabalhando nos corações daquelas pessoas que o buscam em Espírito, que o buscam de verdade, que o buscando fazer a vontade de Deus, ok? Então da onde que vem essa ideia, então, de que nós temos que ir na igreja
para poder buscar Deus. Que nós temos que ir na igreja para obter a salvação. Né? Que a salvação, se você não estiver na igreja, na minha denominação, do meu jeito, né? Da revelação, né? Entre parênteses, que Deus me deu, não é? Como que eu vou poder obter a salvação se eu não estiver dentro de um lugar como esse? Então vamos buscar aqui, eu fui buscar na história, né? Através de documentos, é claro, nada aqui é por invenção e nem pode ser, ok? Então, desde quando a igreja pós-apostólica, né, no século III, começou a se organizar e se denominar, né, já perdeu a essência da Igreja de Cristo. Ok? Quando a igreja denominou Igreja Apostólica Católica, tá? Quando a igreja denominou, se deu um nome, ela tirou Deus do centro e colocou a igreja no centro. Agora é a igreja que oferece a salvação. É a igreja cristã apostólica romana que agora que detém a salvação para as pessoas que se achegarem até ela. Então olha só, a primeira citação a esse respeito é João Cipriano, século III. Não há salvação fora da igreja. Depois nós vamos comparar com a Bíblia, ok? Então, o credo de Santo Agostinho, do século IV, diz assim, ó, é oficial da Igreja Católica, abre aspas: todo aquele que queira se salvar, antes de tudo é preciso que mantenha a fé católica, e aquela que não aguardar íntegra e inviolada, sem dúvida, perecerá para sempre, ok? Ó? E esta é a fé católica, aquela que não crer fiel e firmemente não pode se salvar. Século IV, ok? O Papa Inocêncio III, 1216, abre aspas: de coração cremos e com a boca confessamos uma só igreja, que não há hereges, só a Santa Romana Católica e Apostólica, fora da qual cremos que ninguém se salva. Olha que interessante, tá? Concílio de Latrão, 1215, o infalível cânon 1, abre aspas, há apenas uma igreja universal dos fiéis, e fora da qual absolutamente ninguém é salvo. O cânon 3º, abre aspas, nós excomungaremos e anatemanizamos toda a heresia erguida contra a santa ortodoxa e católica fé, sobre a qual nós acima explanamos. Tá? Papa Bonifácio VIII, 1303, abre aspas, por apego da fé, estamos obrigados a crer e manter que há uma só e santa Igreja Católica e a mesma apostólica, e nós firmemente cremos e simplesmente a confessamos, e fora dela não há salvação, nem perdão dos pecados. Romano Pontífice, o declaramos, o decidimos, definimos e pronunciamos com toda a necessidade de salvação para toda a criatura humana. Vai vendo? O Concílio de Florença, 1445, abre aspas, firmemente crê, professa e predica que ninguém que não esteja dentro da Igreja Católica, não somente os pagãos, mas também os judeus, os hereges, os cimáticos, não poderão participar da vida eterna e irão para o fogo eterno que está preparado para o diabo e os seus anjos, e não ser que antes de sua mente se unam a ela. Olha só, Concílio Infalível de Trento, 1563. Além de condenar e excomungar os protestantes, reiterou tudo o que os concílios anteriores declarou e ainda proferiu. A nossa fé, abre aspas, ok? A nossa fé católica, sem a qual é impossível agradar a Deus. O Papa Pio IV, 1565. Um dos papas do Concílio de Trento, tá? Abre aspas. Esta verdadeira fé católica, fora da qual
ninguém pode se salvar, fecha aspas. Tá? O Papa Benedito IV, 1758, abre aspas, esta fé da Igreja Católica, fora da qual ninguém pode se salvar, fecha aspas. Tá? Então, nós percebemos que o protestantismo, né, a reforma da Igreja lá em 1500, ela não foi eficaz para quebrar, né, todos esses dogmas da Igreja. Né? Ela quebrou vários, mas não quebrou todos. Né? Por isso que hoje várias denominações, né, pregam que é só na igreja delas que é a salvação. Então, o mesmo sistema religioso da Igreja Católica do século III, o mesmo sistema religioso, né, dos fariseus da época de Cristo. Tá? É só neles, é concentrado neles somente. Ok? É concentrado somente nessas igrejas. Então, esse sistema religioso, né, ele engessou, na verdade, as pessoas, engessou o evangelho, tá? Fazendo que fosse criado partidarismo. Mas olha que interessante. O que a Bíblia diz? Não mais os concílios, tá? O que a Bíblia diz? Não é concílios, não é pastores, não é apóstolos, não é evangelistas, nada disso daí. O que a Bíblia diz? Né? Isaías 43:11. Eu sou o Senhor e fora de mim não há salvação. Não há salvação fora de Deus e não fora da igreja. A igreja não tem nada a ver. Tá bom? João 6,68. Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Cristo tem a palavra de vida eterna. Por isso que nós vivemos no mundo do Espírito hoje, onde Deus fala ao nosso coração, independente de lado A, lado B, lado C. Aqui na minha casa, onde eu estou gravando esse vídeo, qualquer lugar, Deus está falando. Você que está ouvindo, Deus está com você agora. Por quê? Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Não é na igreja somente, não é no templo. Tá bom? Atos 4,12. E nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pela qual que importa que sejamos salvos. Ok? Outro texto, né? Atos 16:31. E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo, que tu e tua casa será salva. Não é creia na igreja, não é creia na doutrina da igreja, não é crer no sistema religioso, não é crer em uma pessoa, porque o sistema religioso tirou Deus do centro e colocou ali a sua denominação. Ok? Outra palavra, Romanos 10:9. Diz assim, ora, a fé, Romanos 10:9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Qualquer pessoa, em qualquer lugar, declarando, entendendo a respeito de Jesus, ele pode ser salvo. E Deus ouve ele, e Deus trabalha nele, e Deus cuida, e Deus ajuda, e Deus liberta, e Deus faz a obra maravilhosa na vida dessa pessoa. Ok? Em Romanos 10, em Hebreus, capítulo 11, diz assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador do que os buscam. Fé não é na igreja, fé não é na sua denominação, fé não é no seu pastor, fé não é nos seus líderes, fé não é na história da sua igreja. A história da sua igreja não é nada. Pode ser reformista, pós-reformista, nasceu ontem. Isso não importa. O importa é você entender que você é filho de Deus. E aonde você estiver, você busca o Senhor e Ele te ouve. E Ele te salva. E Ele cuida de você e cuida da sua família. Ok? Eu quero convidar você a deixar o seu like aí. Deixa o seu like aí no vídeo, tá? Compartilhe para aquela pessoa que precisa ouvir isso, aquele religioso, né? Existem várias denominações que creem que é só na igreja deles que pode ser salvo. Não é. Quer ser salvo? Quer ter experiência com Deus? Você que é católico, qualquer coisa, não importa, espírita, qualquer um. Se você buscar Deus de coração, crê, o Espírito de Deus vai transformar a sua vida. O Espírito de Deus vai mudar você. Você que tem vício, você que não consegue se libertar, você que tem vários e vários problemas. Busque a Deus, dentro ou fora, não importa, mas busque e tenha fé nele, não em pessoas,
não em denominações, não em estruturas, não na religiosidade, ok? Então que Deus te abençoe, em nome de Jesus.